Olá, meu nome é Margerine de Amaral, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia da URGS e no vídeo de hoje falaremos sobre a tireoide. A tireoide é uma glândula em formato de borboleta, localizada na frente da traqueia, na base da garganta, logo abaixo da laringe. Ela é uma das maiores glândulas endócrinas do corpo humano. A glândula tireoide possui dois diferentes tipos celulares. A célula C, que secreta um hormônio calcitonina envolvido na regulação do cálcio, e as células foliculares, que secretam os hormônios da tireoide. Nesse vídeo, focaremos nos hormônios secretados pelas células foliculares, os hormônios T4 e T3. Os hormônios da tireoide são aminas derivadas do aminoácido tirosina, e eles são incomuns porque contêm o elemento iodo. Esses hormônios têm efeitos de longo prazo no metabolismo. Em crianças, os hormônios da tireoide são essenciais para o crescimento e o desenvolvimento normais, principalmente do sistema nervoso. Já em adultos, os hormônios desempenham um papel principal de prover substrato para o metabolismo oxidativo e interagem com outros hormônios para modular o metabolismo das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. O papel desses hormônios, no geral, abrange a regulação do consumo de energia e tem participação no desenvolvimento, síntese e maturação celular. A síntese dos hormônios da tireoide ocorre nos folículos tireoidianos, também chamados de ácinos, que são estruturas esféricas cujas paredes são compostas por uma camada única de células epiteliais. O centro oco de cada folículo é preenchido com uma mistura de glicoproteínas, denominada coloide. O coloide mantém um suprimento de 2 a 3 meses de hormônios da tireoide, fazendo então o armazenamento desses hormônios. As células foliculares que cercam o coloide são responsáveis pela síntese e, para isso, sintetizam uma glicoproteína chamada de tireoglobulina. A tireoglobulina é uma proteína longa composta por vários aminoácidos, entre eles o aminoácido tirosina. As células foliculares sintetizam também enzimas para a síntese dos hormônios da tireoide e concentram ativamente o iodo da dieta usando um transportador chamado simporte sódio-iodo, o NIS. O iodo é essencial para a síntese dos hormônios tireoidianos. Ele é obtido essencialmente através da dieta, por exemplo, no consumo de peixes e do sal de cozinha, uma vez que o sal de cozinha é iodado justamente para suplementar esse elemento pela dieta. A captação do iodeto pelas células foliculares se dá através do transportador NIS, que faz o simporte de iodeto e sódio. O gradiente do sódio que entra com o iodeto nas células é mantido pela bomba de sódio e potássio, localizada também na membrana basolateral das células foliculares. O iodeto entra na célula folicular e é direcionado para o coloide, saindo por um transportador na membrana apical dessas células. No coloide, o iodeto é oxidado a iodo e nesse local ocorre o processo de iodação, que é a junção da tireoglobulina com esse iodo. A tireoglobulina é formada nas células foliculares no retículo endoplasmático rugoso. No Golgi, ela é empacotada em vesículas e direcionada para o coloide. No coloide, a enzima tireoperoxidase remove um elétron do iodo e adiciona esse iodo ao aminoácido tirosina na molécula de tireoglobulina, realizando o processo de iodação. A adição de um iodo à tirosina cria a monoiodotirosina, MIT. A adição de um segundo iodo cria a diiodotirosina,
DIT. MIT e DIT, então, sofrem uma reação de acoplamento. Uma MIT e uma DIT combinam-se para formar o hormônio da tireoide triiodotironina, ou simplesmente T3. Duas DIT unem-se para formar a tetraiodotironina, T4, também conhecida como tiroxina. Nesse ponto, os hormônios ainda estão ligados à tireoglobulina. Quando a tireoide é estimulada a secretar os hormônios, o complexo tireoglobulina T3 e T4 é recapturado pelas células foliculares em vesículas. A tireoglobulina é fundida com lisossomos, formando fagolisossomos. Proteases dos lisossomos digerem as moléculas de tireoglobulina, liberando os hormônios T3 e T4. MIT e DIT são novamente transformados em iodo pelas desiodases e os hormônios T3 e T4 são direcionados para o plasma. T3 e T4, por serem moléculas lipofílicas, possuem solubilidade limitada no plasma. Então, para serem transportados, ligam-se a proteínas do plasma, como a globulina ligadora de tiroxina, TBG. Os tecidos-alvo dos hormônios tireoidianos, como o fígado, o coração, o tecido adiposo e os ossos, possuem receptores para esses hormônios. Sabe-se que há uma maior quantidade de T4 circulante, porém, o T3 é o hormônio mais ativo nas células-alvo. As células-alvo produzem cerca de 85% do T3 ativo. O T4 dá origem ao T3 nas células-alvo por meio de enzimas que removem o iodo do T4 e são chamadas deiodinases. A conversão do hormônio no tecido-alvo acrescenta outro nível de controle, pois os tecidos-alvo, individualmente, podem controlar a sua exposição ao hormônio ativo, regulando sua síntese enzimática tecidual. A ligação do hormônio ao seu receptor inicia a transcrição, a tradução e a síntese de novas proteínas. Nas células-alvo, os hormônios tireoidianos aumentam o metabolismo celular, o consumo de oxigênio, a produção de calor e a síntese de proteínas, relacionada ao crescimento e diferenciação. O controle da secreção dos hormônios da tireoide segue o padrão hipotalâmico, hipofisário, glândula endócrina periférica. O hormônio liberador de tireotrofinas, o TRH, lá do hipotálamo, controla a secreção do hormônio da adenohipófise, a tireotrofina, também conhecida como hormônio estimulador da tireoide, TSH. O TSH, por sua vez, atua na glândula tireoide para promover a síntese hormonal. Os hormônios da tireoide geralmente atuam como um sinal de retroalimentação negativa para evitar a hiper ou hipossecreção. Por exemplo, quando há um aumento de T3 e T4 no plasma, vai ocorrer a inibição da secreção de TSH. E quando a concentração plasmática de T3 e T4 diminui, o feedback negativo resulta em um aumento do TSH e, consequentemente, um estímulo à secreção hormonal. As ações dos hormônios da tireoide são, em grande parte, observáveis em pessoas que secretam muito ou pouco hormônio. Os efeitos fisiológicos, que são sutis em pessoas que apresentam secreção hormonal normal, se tornam mais evidentes nos pacientes com disfunções endócrinas. Problemas com a secreção dos hormônios da tireoide podem surgir na própria glândula tireoide ou ao longo da via de controle. Quando há um aumento de hormônios circulantes, chamamos de hipertireoidismo. Quando há uma diminuição dos hormônios circulantes, chamamos de hipotireoidismo. No hipertireoidismo, ocorre o aumento do consumo de oxigênio e produção metabólica de calor, causando uma intolerância ao calor nesses pacientes. Ocorre também o aumento do catabolismo de proteínas, sendo observado muitas vezes fraqueza muscular e perda de peso. Há também o aumento dos batimentos cardíacos e da força de contração do coração.
Devido ao aumento dos batimentos cardíacos, os pacientes podem apresentar pressão arterial elevada. A causa mais comum de hipertireoidismo é a doença de Graves. Nessa condição, o corpo produz anticorpos, chamados de imunoglobulinas estimuladoras da tireoide, TSI. Esses anticorpos mimetizam a ação do TSH por se ligarem aos receptores de TSH na glândula tireoide e os ativarem. O resultado é a formação de bócio, que é um aumento do tamanho da glândula da tireoide pelo aumento dessa produção de TSH. Além disso, há a hipersecreção de T3 e T4 e os sintomas do excesso desses hormônios. A doença de Graves é frequentemente acompanhada por exoftalmia, que é uma aparência de olhos saltados causado por uma reação imune. O hipotireoidismo afeta os mesmos sistemas afetados pelo hipertireoidismo, mas nele observamos efeitos contrários. Ao invés do aumento, há a diminuição do consumo de oxigênio e da taxa metabólica. Os pacientes, então, tornam-se intolerantes ao frio, visto que eles diminuem a produção de calor. Há a diminuição da síntese proteica, que em adultos isso produz unhas quebradiças, queda de cabelo e uma pele fina e seca. Há também a diminuição da frequência cardíaca, a chamada bradicardia. Crianças com hipotireoidismo apresentam crescimento atrasado dos ossos e dos tecidos e são mais baixas do que o normal para a sua idade. A deficiência da secreção de hormônios da tireoide na infância causa o cretinismo, uma condição marcada por capacidade mental diminuída. O hipotireoidismo primário, aquele que ocorre na própria glândula tireoide, é frequentemente causado por uma deficiência de iodo na dieta. Sem iodo, a glândula tireoide não é capaz de formar os hormônios da tireoide. E quando a concentração plasmática de T3 e T4 diminui, o feedback negativo resulta em um aumento do TSH. Assim, a secreção do TSH aumenta significativamente e o estímulo do TSH aumenta a glândula tireoide, provocando o bócio. Apesar dessa hipertrofia, a glândula não pode obter iodo para a produção dos hormônios e, assim, o paciente permanece com hipotireoidismo. Já o tratamento para os distúrbios da tireoide depende da causa do problema. Ele pode ser tanto medicamentoso ou cirúrgico. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!